7h58 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram, você acompanhando este programa agora, muito bom dia. Você que chegou agora também, bom dia, seja bem-vindo, obrigado, né, pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Olha, hoje Campos tem previsão de tempo bom, tá? São 7h59, 25 graus, agora aqui no centro da cidade, e não tem previsão de chuva. E é sobre o centro, sobre patrimônio histórico público, que nós estamos falando hoje, sobre engenharia com obras sustentáveis, cada vez mais evidentes e necessárias, né, para não só atender às demandas das leis, mas, sobretudo, para a preservação ambiental. Há hoje aí uma série de evolução em tecnologia e assim... e que ajuda muito o meio ambiente. A gente não percebe, mas não só a gente economiza na hora. Vamos colocar energia solar, que é bom, economiza, e de fato economiza maravilhosamente bem. Mas eu estava vendo aqui num cálculo nosso aqui do Grupo Folha da Manhã, nós temos autonomia já de produção de energia, sobra energia, beleza. A gente estava aqui em pouco tempo com a produção aqui da usina do grupo, já o equivalente a 33 mil árvores. Fala aí, imagina, né? E a gente está conversando aqui neste programa de hoje com o professor do IFE. Acho que professor é que mais sempre vem primeiro na minha concepção. Desculpa se eu estiver errado. Luciano Falcão é professor do IFE, é engenheiro, e principalmente porque ele fez lá no IFE o curso de... Você fez técnico de edificações. Ainda tem técnico de edificações? Tem, construção civil. Sim. Que legal, né? Que bacana. E aí tá um exemplo, ó. Virou mestre, virou doutor, hoje é professor da onde ele estudou. Acho fantástico essa coisa, esse ciclo, né? Acontece muito lá. Muito, né, cara? Muito, né? E é muito bacana, é muito legal. Sou muito fã desse esse sistema assim de preservação, de cuidado com o ser humano, sobretudo. Acho valorização e tudo mais. O Luciano Falcão é engenheiro civil, arquiteto urbanista, mestre e doutor em engenharia, professor do IFE com a gente. A última pergunta minha sobre o centro, e depois a gente lê as mensagens aqui, eu te fiz no bloco passado e refaço agora. É possível revitalizar o centro sem a participação do poder público, Luciano? Historicamente, né, em outros contextos, não há registro de algo assim, né? Porque acaba que o poder público ele tem uma força muito grande, né? Ele pode fazer coisas que o mundo privado ele não consegue fazer. Então, sim, a participação de todos é muito importante. Também não é possível que seja só o poder público, também por outro lado. Então, é um conjunto de diversos atores trabalhando com a mesma finalidade. Isso é o que a gente tem visto em outros lugares, em outras pesquisas, né? A gente não consegue afirmar totalmente, mas a história diz que não. Tem uma mensagem aqui do Eduardo Chacu. Mandou aqui no privado aqui, ó. Obrigado, meu grande amigo. Nós somos daqueles guerreiros que não desistem nunca. Como, por exemplo, hoje nós teremos uma reunião na minha loja. A loja do seu Eduardo aqui é a FL Home, aqui no centro, loja de imóveis, para quem não conhece, você conhece. Para receber o vereador Nildo Cardoso para discutirmos algumas soluções para o nosso centro histórico e que você sempre torceu e prestigiou a nossa luta. Portanto, nosso muito obrigado e tal. Abraço aí, Eduardo. A gente tem que participar dessa luta também, não só na torcida, a gente tem que estar junto e reconhecer esses valores aí. Everton. No YouTube também tem alguns comentários aqui, vou ler algum deles aqui. O Ângelo Vidal Espírito Santo.
necessariamente o poder público errou e os demais continuam convenientes e omissos até que seja feito algo concreto. É necessário incentivos para atrair as pessoas, consumidor direto e indireto, criar incentivo fiscal ao empresário para se instalar nessa área. Todas as secretarias envolvidas dessa promoção. Existe caminho, ideias e pouca ação institucional para promover as demais áreas a ser parte integrante desse processo. É aquilo que a gente vem conversando, né? Sim. Que, não, como você acabou de falar, não é um ator, é um conjunto de ação para que possa gerar um resultado. Com o mesmo discurso. Todo mundo carregando, puxando a corda para o mesmo lado. Sim. E não em lados opostos. Hoje a gente tem na edição do Folha da Manhã, né, várias notícias tratando de patrimônio público. Uhum. Nós temos a ponte que está em processo de reforma. Sim. Nós temos a questão do asilo do Carmo. Nós temos o solar dos Airizes. Então, assim... O Museu Olavo Cardoso, aqui no centro. Museu Olavo Cardoso, que está... bem ruim. E tem o... ali na Praça São Salvador. Museu Histórico. O Museu Histórico está sem luz há 2 meses. Agora voltou, né? Voltou, Luiz? Mas não voltou ainda o funcionamento do... Que sinal que isso dá? Então, assim, você como professor de arquitetura, você prepara os novos profissionais do mercado. E como você observa essa questão da política pública, da preservação dos patrimônios históricos da cidade? Qual a sua percepção com o que nós temos hoje em Campos? Aí eu não posso deixar de citar a outra professora lá que atua com a gente no curso, a professora Maria Catarina, que faz um trabalho enorme no treinamento, digamos assim, em trazer cada vez mais profissionais dessa área, trabalhando e apoiando o patrimônio aqui para Campos, né? Então, ela tem uma série de ações que envolvem desde a catalogação, né, e análise de todos os prédios históricos. Hoje a gente tem isso, coisa que a prefeitura... Tem isso lá? Olha que legal. A gente pode acessar esses dados? Sim, ou isso tudo público. É guardado tudo o que o IFE produz é de acesso público. É no cofre secreto. Não. Você sabe que agora tem um cofre secreto aí, lá na CPI do INSS. Cara, não tem nem chave. Basta acessar pela internet mesmo. Em qualquer lugar do mundo você consegue acessar essas informações. Depois você me dá o caminho aqui, por favor. Então, é importante conscientizar as pessoas do valor que um patrimônio histórico, um bem histórico tem. Não somente pela beleza, mas toda aquela memória que ele traz. A gente citou aqui alguns casos, né, alguns exemplos de pessoas que trabalham e batalham pelo centro há muito tempo, e isso está totalmente ligado, conectado à memória dessas pessoas. E isso muitas vezes está traduzido dentro do imóvel, dos edifícios, do aspecto, do visual. E quando a gente vê aquilo maltratado, sente, né? Então, a conscientização do valor, quase o convencimento de que aquilo tem valor. E não o contrário, que aquilo merece, tá velho, tá antigo, não está funcionando direito. É um contraponto que a gente tem aqui um acervo histórico gigantesco, que não é muitas vezes valorizado, mas em outras cidades em que isso é valorizado, é como um patrimônio, né? Muitas vezes os próprios campistas vão viajar até lá para poder olhar, nossa, que lindo o patrimônio. E o daqui não serve, né? Existe um complexo vira-lata ali também, né? Uma coisa intrínseca a algumas pessoas de não dar valor ao que ela tem, né? Então é muito importante que essa conscientização seja realmente espalhada para todo mundo. Eu pedindo licença a Everton aqui, pelo seguinte, você já viu Miracema? Sim. Sensacional. Entrevistamos aqui o secretário de Cultura, enfim. Cara, Miracema, e ele comemorando que tinha 200 patrimônios históricos, e aqui a maioria muito bem conservada, e os outros São vários exemplos em cidades
Próximo. Vizinhas, né? Sim, aqui o Espírito Santo também. E eu queria muito saber quantos patrimônios históricos nós temos, que eu acho que deve passar de uns 500. Olha, eu não tenho esse número, mas com certeza lá está disponível para que... Eu vou pesquisar. Rapaz, eu passei em frente o que eu sempre admirei muito desde criança, nem sabia de que se tratava quando criança, ali aqui no Rio Muriaé ali, rapaz, aquele palácio que tem fantástico ali, a Baronesa, né? O Solar da Baronesa. Solar da Baronesa, obrigado. Rapaz, foi minha esposa que viu, eu não vi, dirigindo, você fica meio que tem um puxadinho na frente do Solar. E na volta eu esqueci porque é muito estranho, cara. Ali é uma questão que até já circulou lá pelo IFA, a gente tem até uma maquete produzida lá no meio do nosso hall. Ele foi doado para a Academia Brasileira de Letras, né? Sim. E existe uma questão jurídica ali que envolve uma não possível doação. Então, a Academia Brasileira de Letras teria que ocupar. Então, aquele puxadinho, né, que você viu ali, foi o início de obra para implantar uma escola de cinema. E que não foi concluída. E ficou tipo, eu falei, gente, invadiram ali, porque se passa assim, do jeito que a coisa e anda, a gente sabe. Mas ele já foi, vários itens lá internos já assumiram. Sim, cabeceira de cama. Tinha parece que uma cabeceira de cama servindo de portão outro dia. Então não tem segurança, né? Não tá... Mas tem essa questão jurídica envolvendo até a ABL, né? Bom, só para Academia Brasileira, não é campista, campista, é brasileira. Quer dizer, poderosa, né, em relação a outras instituições. Só para fechar a questão do centro, vou voltar aqui que a gente acabou mudando o tema, peço perdão, mas o Guilherme Rangel, que é e a gente anunciou aqui, da Portal Imóveis, ele disse aqui, ó: bom dia, é certo que o problema do centro envolve um conjunto de situações, porém nada acontecerá sem a vontade política. Exato. A não inércia, eu acho que ele quis dizer a inércia, da administração pública está destruindo o patrimônio histórico, está destruindo empregos, está destruindo a arrecadação municipal, está destruindo tudo e está construindo um ambiente para a proliferação de doenças em imóveis abandonados, está construindo ambientes para ilícitos penais, ele é advogado também, e está construindo uma vergonha para o campista. Os estudos são fundamentais, porém já passou o tempo de atitudes concretas, diz o Guilherme. Sim, a cada dia que passa, a situação se agrava, né? Então, aquilo que eu comentei no início, né, esses resistentes, eles precisam receber atenção, pelo menos para que não piore. Então, que se estanque essa piora, para então começar a pensar na implantação, não somente na discussão, mas na implantação das soluções. Agora, a gente pode seguir com o patrimônio, porque aí a gente fez uma correção de rumo aqui, e aí vamos lá. Agradecer sempre ao pessoal que participa, e ele também tem sempre disponibiliza tempo para o que está fazendo, vem aqui, comenta, acho fundamental isso, nos prestigia e sempre nos honra muito o comentário de todos. O Guilherme sempre está aqui com a gente também, Guilherme Rangel, da Portal Imóveis. A gente está falando sobre patrimônio público, valorização da cultura. Qual seria, assim, como você observa, qual seria o caminho para que tivesse uma política recorrente, uma política séria, uma política que prestasse o serviço correto de preservação desses itens históricos, não só para nossa cidade, né? Mas eu acho que, assim, para o país. Ontem eu publiquei uma notícia, né, sobre a questão da usina Cambaíba. Foi usado pelo Daniel Vorcaro e foi tombado como patrimônio público, patrimônio histórico do Estado, por conta, né, segundo o Cláudio Guerra, né, a questão da incineração de corpos durante a ditadura. E assim, como teve essa história, a gente tem outras
inúmeras histórias que o campista às vezes desconhece. A gente não conhece. Por exemplo, eu moro perto do solar do colégio, que é o arquivo público. Eu moro próximo ali, dá uns 2, 3 quilômetros. Pô, e é uma história linda, é uma história que marca períodos do Brasil. Ali, inclusive, foi a primeira revolução, a primeira revolta negra de escravos no Brasil, que é trágico, né? Porque os escravos mataram todos os familiares ali. Então, assim, como que funciona? Como que deveria acontecer essa preservação cultural, histórica do patrimônio público campista? Começa pela valorização, por coisas como vocês estão fazendo aqui, né? De conversar sobre o assunto, alcançar cada vez mais pessoas, implementar nas escolas, por exemplo, né? Desde a formação inicial, essa ideia do que é patrimônio público, né? Patrimônio histórico, a valorização da história, da própria cultura. Então, isso vem desde berço, né? Para que seja, então, depois um adulto que vai enxergar aquilo ali como algo valioso para si, mesmo não seja de propriedade legal, digamos assim, mas se identifique com aquilo ali, né? Você citou aí uma questão que a gente tem aqui na cidade, que é uma região que tem uma história muito trágica em relação à escravidão, né? E que muitas vezes até, né, eu já ouvi de alguns alunos falando sobre isso, né? Às vezes a gente fala de um palácio, de um casarão, mas para ele aquilo ali ele marca o lugar onde os seus parentes, seus antepassados sofreram com a escravidão, né? Então tudo tem que ser colocado às claras, né? Talvez o caso aqui da usina, né, que está sendo citado, em outros lugares do mundo também, a gente não apaga essa memória. A gente, na verdade, deixa a memória ali para que as coisas não aconteçam novamente, né? Então, como dar o sentido, um novo sentido, para que aquele bem, aquele local sirva de identificação de algo que não vai acontecer de novo e algo que possa ser, inclusive, colocado dentro da educação. Há uma grande discussão sobre isso na Alemanha também. Sim, nos grandes, meu Deus, na indústria da morte criada por Hitler, e Auschwitz, está lá à vista, né? Treblinka e tantos outros, para né? quem vai lá, ela anda nesses lugares e aquilo ali é escancarado, Teve mostrado para que não aconteça novamente. Teve um caso da casa que ele usava, que ele morava, em que alguns políticos queriam destruir e outros levaram. Não, vai ser criado aqui, olha, de arrepiar, um centro de estudos e uma biblioteca com todas as informações sobre a Segunda Guerra Mundial que ele provocou e com a matança que foi. Então, não vamos destruir a memória, que eles queriam destruir. A princípio você quer, né? Apagar o que foi ruim. Mas apagar o que foi ruim nos pode trazer, nesse mundo tão maluco que está, a possibilidade dos novos chegarem e não conhecerem o que foi feito ali Exato. e repetir. E o que é pior é recontar a história. Aí é duro. De outra forma que aquilo passa a não ser aquilo que foi. Porque hoje a gente tem esse processo, né, de pós-verdade, né? As coisas não são como são, elas são como eu quero que seja. As informações acabam virando verdade, né? Não Exato. De onde vem. Aí você é professor, do IFE, de uma instituição federal, sofre também, que é centro de tudo que eles falam, que comentam. É um negócio muito estranho. Eu estava vendo ontem, eu quero explicar por que o pessoal zangou com o Wagner Moura, porque o pessoal não gosta de Wagner Moura, é que ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos. Eu não vi motivo para isso. Tem tanto brasileiro que sai daqui para ir para lá para conseguir sanção contra o Brasil e eles idolatram. É um negócio assim. Trabalhar, né? Já que ele mora na região do cinema, né? Então é um negócio, bicho, e essa polarização atinge a gente, atinge a todo mundo. E atinge todo, até a questão, voltando um pouco que a gente estava falando, atinge a gente lidar com a memória do nosso país, lidar com todos os processos formadores desse país do jeito que ele é. Ele é do jeito que é porque
teve um processo histórico para que a gente chegasse até aqui. Então, apagar esse processo é apagar quem a gente é de alguma forma, né? Então, todos esses patrimônios, para além da questão estrutural, você como um engenheiro e arquiteto que tem as questões técnicas, mas o patrimônio, os prédios, eles são além de vigas, de tijolos. Eles têm ali memórias vivas, tem ali processos e tem ali pessoas que marcaram a história de alguma forma, né? Sim, exatamente. É um que eu me recordo agora também, de grande importância, de um ótimo exemplo para todo mundo conhecer, é o Maestro Ricardo, que luta bravamente pela Lira de Apolo, não somente pelo prédio, mas o que o prédio representa, né? E toda a ação que ele tem feito, tem batalhado, para chegar agora, né, depois do incêndio que aconteceu há muitos anos, a ter uma reocupação do edifício e com o objetivo de chegar até a restauração completa, né? Então, tem professores do IFE também, professor Humberto, são várias ações que merecem destaque, né? Então, desde o tempo em que não se podia ocupar o edifício, porque não tinha mais piso, não tinha mais acesso, não tinha mais escada, mas ele se reunia na calçada para dar as aulas de música, né? E fazer as apresentações. Então, a gente participou muito tempo atrás, né, junto com uma turma do IFE, da campanha para o telhado, né, que foi um grande marco ali, né, que você recolocar o telhado possibilita uma reocupação interna, né? Está interditado ainda, não está? Não, não. Não, reabriu. A Lira está aberta, né? Essa é a Apolo. A Lira de Apolo, né? Embora não tenha ainda sido completamente restaurada, né? Mas os eventos acontecem lá, sim. Então, esses pontos precisam ser valorizados. Ali não é somente o edifício, mas também não existe a Lira sem o edifício, não existe o edifício sem o Maestro Ricardo e todos os músicos que acompanham, né? Sobre esse processo, por exemplo, é possível fazê-lo sem utilizar os recursos ou completamente, ou não utilizar, como é que eu posso explicar? Esses recursos vêm de outras instâncias, federal, estadual, para que possa revitalizá-los? Como que funciona esse processo? Sim, no caso de uma restauração de edifício, por exemplo, né? Existem várias possibilidades, existem apoios institucionais de diversas esferas de governo, existem apoios da Justiça por alguns fundos especiais, né? Foi um caso, inclusive, da Lira de Apolo, que recebeu um apoio ali em algum momento. E a depender da situação, não precisa de muito, não. Tá? Às vezes a gente vê construções novas que estão gastando, muito dinheiro sendo investido, quando uma reforma numa mais antiga seria mais viável economicamente, inclusive. Então, é a vontade junto com a mobilização, né? E mesmo que não tenha recurso financeiro grandioso para isso, o mínimo que se tem poderia ser bem aplicado. Estou pesquisando aqui enquanto você está conversando aí, eu estou prestando atenção, evidente. Tem dinheiro do governo federal, da iniciativa privada para a recuperação desse patrimônio. E você falou que não é muito dinheiro, até um bom. Eu sempre tive uma boa notícia. Comparado ao que a gente vê circulando com outras obras. Que a gente sim. Porque não é uma obra barata, né, evidentemente, e não é também uma obra rápida. Ela requer todo. Não é uma reforma de casa que a gente quebra tudo e coloca novo. Não, agora nem quebra, né? Coloca por cima. Enfim. Não, você tem que recuperar o original, o que é extremamente mais difícil. Assim, o que eu entendo sobre essa questão você vê, e desde que você falou aí, que tem que começar pelo berço, aí me remete àquela luta minha aqui de trabalhar a cabeça dessas autoridades no sentido de que eu acho que nós só vamos ter conhecimento e interesse pelo patrimônio público de Campos quando a gente passar a ter pertencimento. O campista não tem pertencimento, e não é
não há problema quanto a isso, é culpa de ninguém, não é isso, é uma autocrítica nossa, assim, por que não tem pertencimento? Porque não tem conhecimento. Por que não tem conhecimento? Você vai escalando. Esse fio aí você vai puxando o fio e vai descobrir. Porque lá no banco escolar, na grade curricular, não está a história de Campos. Você conhece muito pouco. Você reconhece, né? Aí eu falo a minha ideia, os caras falam, Nogueira, você além de chato é doido. Não é, ué. Porque eu falei, gente, vamos colar as imagens da igreja, do solar dos Aris, do solar do colégio, nas creches. Mas bebezinho, Nogueira, é subliminar, rapaz. É para todo mundo, você já nasce, não é no berço? Que se começa a aprender sobre também patrimônio histórico, valor cultural e valor histórico de uma região. Acho que a gente joga muito fora. E aí conclui isso aqui, meu raciocínio. A gente chama o histórico canal Campos Macaé de Valão. Sim. Então, tô aqui na beira Valão. Que Valão? Ali o Campos, o progresso de Campos começou e passou por ali, boa parte dele também. Parece que se desiste já, né? Quando você já começa a chamar de Valão, é porque já desisti. É isso aí. Mas não, é um canal Campos Macaé e é importantíssimo para a história, né? E todos essas formas de se avaliar o local, elas vão dar a identidade daquele lugar. Então, se você chama aquilo ali de Valão, ele vai passar para outra geração como Valão, ninguém vai mais conhecer como outro lugar, aí vai estar escrito no ônibus que ele passa a van na beira Valão e pronto. Já se pacifica que aquilo ali é o lugar de menor prestígio. Tanto que a nossa diretora do arquivo é de Niterói e que faz um papel como se fosse melhor do que campista. Com todo respeito a todos os campistas que lutam também pelo patrimônio e que, como Edmundo Siqueira, por exemplo, tem inclusive um livro sobre antes que o solar dos Aris acabe. Mas eu queria só... Você quer fazer... Só uma vírgula. Eu acompanho, né, a Rafaela Machado, que ela faz um trabalho incrível. E eu percebo que tem um certo público que é sedento por essas informações. E quando ela traz assuntos relevantes, as pessoas se interessam. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Porque as pessoas não se interessam e o poder público não valoriza, ou o poder público não valoriza, mas as pessoas se interessam. Então, assim, eu acho que falta exatamente incentivo. Foi você, Nogueira, que contou ontem uma história de um livro de história que a prefeitura comprou, que veio com a história do Paraná? Expoente, você lembra disso? Né? Foi inclusive no governo Rosinha. Essa prática diária. E você pode ver, temas como esse também dá engajamento, mas não é. As pessoas estão mais interessadas na política imediata. Mas é falta de conhecimento. Não sabe o poder que isso existe, tem. Né? Existe porque... Existe a curiosidade. E até há um espanto de quem não sabia, que passa a saber, há um espanto. E as pessoas que não são da cidade, quando chegam aqui, que não têm essa bagagem, né, ruim, digamos assim, né, de se falar mal, ela em primeiro olhar, ela acha bonito, acha importante, mas depois ela não entende por que as próprias pessoas daqui não têm esse valor. Por exemplo, a gente tem o Cais da Lapa, que eu acho que deve ser um do pôr do sol mais bonito que a gente pode ter nessa cidade, e que ele é largado, assim. Ele não tem ali uma valorização, não tem ali era para aquilo ali ser um point da cidade, ser um ponto de visitação diário, mas ele fica ali relegado a ser estacionamento, né? Ali não é somente o cais, mas a gente está falando do Rio Paraíba do Sul, né? Sim. Então, o Rio, né, em outras cidades, ele é o ponto de atração. Aqui não é. É de costas para o Rio. Né? Então, o Rio é o lugar mais arejado, o Rio é o lugar que tem a paisagem, que tem o pôr do sol. Em volta do Rio estão os parques. Né? O desejo de morar perto do Rio é maior em outros lugares. Está N cidades aqui. Né? Mas aqui não. Né? Não é nem que falta de legislação adequada para isso, por exemplo. Né? Mas é o discurso.
né? Porque o vento está ali, a sensação agradável está ali, mas o discurso de que não é legal, não é importante, que é barrento, que é tão forte como se nenhum outro rio fosse barrento, que se sobrepõe até essas questões naturais. Você estava falando de barrento. No outro dia eu estava vendo um vídeo de uma praia no Rio Grande do Sul. Que as pessoas têm esse preconceito, né? Pô, uma praia do Farol. Pô, eu sou da Baixada, né? Então a Praia do Farol pra mim é o lugar, lugar que eu mais gosto na vida. E as pessoas falam, não, a Praia de Campos é feia. Cara, eu vi uma praia no Rio Grande do Sul, Nogueira, o Farol, a água é quase cristalina. De tão barrenta que Já viu no Paraná? Qual praia que é boa no Paraná? Não tem. Mas assim, as pessoas, foi como você falou um pouco mais cedo, as pessoas não valorizam o que tem dentro de casa. Ah, é maravilhoso? É um Arraial do Cabo? Não. Mas assim, é Tá nosso. perto, né? Chega rápido lá. É nosso. Eu posso falar mal, mas para aí, calma aí. Não é assim também. A gente tem qualidade. Dá uma olhadinha nas praias do Espírito Santo. Lá tem a areia, que chamam de areia monazítica, né? Ele é escura. Eu, por exemplo, eu morei ali numa praia que era assim, praia da areia preta. Eu falei, gente, isso não é esgoto. Não, é areia monazítica. Cara, olha só, eu tô pesquisando. A história de Campos, quer ver? Você tem aqui, por exemplo, o Panteão. Quem sabe onde é o Panteão de Campos e o que está lá no Panteão de Campos, né? Você tem aí lado do Palácio. Lá do Palácio da Cultura, anexo ao Palácio da Cultura, com os restos mortais de Carlos de Lacerda, do João Barcelo Martins, inclusive, do que dá nome à nossa gloriosa ponte, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, é a história que acaba remetendo a esse legado que está aí, que é o descaso com o poder, com o patrimônio público. Essa questão desse sistema de... Tenho curiosidade sobre isso. Eu não sei como é que é o nome que dá aquilo ali, da proteção criada no solar do Isaris e também lá no solar do colégio. É eficiente? É eficaz? Aquilo tem, assim... Sim, para resistir um pouco mais às intempéries, né? A chuva e a vento. Mas ele não é uma solução definitiva, né? Nem perto. É para parar de piorar um pouco. Mas também não é uma única... tem que ser uma única solução. A segurança, por exemplo, do que está ali, né? Das partes do imóvel, como a gente comentou aqui há pouco. Então, é um passo, né, emergencial, um escoramento, praticamente, né? Para que depois venha alguma ação para, então, finalizar o processo. A gente tem o caso do Museu Nacional, por exemplo, né? No Rio, que está caminhando bem, né, para a sua recuperação. Não vai ser exatamente o que era, mas ele está tendo uma ressignificação muito importante. Acredito que vai ser um grande local assim, de memória, inclusive das questões do que ocorreu lá, né, do incêndio. Por que não vai ser o mesmo? É irrecuperável? É irrecuperável, muita coisa. Queimou, não tem jeito, mas pelo que já foi colocado, né, a público, até curioso, né? É um contraponto. O incêndio revelou coisas que não se sabia, porque camadas de argamassa, de construção ruíram, então se descobriram novas coisas que não se sabia antes. Então é uma ressignificação. Então já não é bem o original, então, né, que pegou fogo. Não. Já era uma modificação. Já havia alteração. E agora isso está à mostra, né, do que é. Estou vendo aqui no site. Depois você vai me dar um caminho aqui para ficar mais fácil, né? Eu quero moleza. Não, mas está aqui, ó. O primeiro, o título da matéria que está no portal do IFE. IFE realiza primeiro inventário do patrimônio cultural de Campos. Documento necessário para realizar o tombamento dos bens patrimoniais da cidade. Sim. E resgata a memória da cidade. Qual a sua opinião sobre a atuação do Copan em Campos? É sempre polêmico, uns criticam, outros elogiam com relação à liberação de obras ou tombamento. Perdemos aqui o Hotel Flávio, e aí parte para a questão judicial também, se entra em conflito familiar, aquela coisa litigiosa, e fica muito difícil de se resolver. O Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos, o Copan. Como é que você avalia a atuação? Ele tem uma atuação relevante, acho, aqui na cidade, mas ela não é determinística, né? Então,
as decisões que saem do Copan, elas não são facilmente implantadas, elas são muito questionadas. Por quê? Porque não vem junto com o treinamento. Acaba sendo, para a população em geral, um exercício de poder sobre algo que se imagina que seja um bem de uma pessoa só, e não da cidade, né? Quando você é proprietário de um imóvel que tem um aspecto relevante para a cidade, né, histórico principalmente, ele passa a ser também de serviço público. Não que essa responsabilidade recaia somente sobre o ente privado, né, proprietário, mas de uma colaboração. Então, as conversas elas não acontecem, ao meu ver, né? Então, olhar os dois lados, tentar entender as duas posições, né? Existe aquele que tem necessidade financeira, inclusive, do imóvel, enfim, que não consegue recuperar. E tem, por outro lado, alguém que manda. Não, você tem que recuperar ou você tem que manter. E aí, essas impossibilidades, como que são resolvidas? Esse segundo passo é que não é colocado. E aí fica essa imagem de que não é para o bem da cidade, o que é ruim, né? Mas, na verdade, o patrimônio é um bem de todos, né? Quer dizer, todo mundo. Revela a sua resposta, assim, te fiz a pergunta justamente para entender esse processo. A sua resposta revela muito sobre esse arcabouço, essa estrutura que nós temos, cá na ponta de que não tem preservação. Aí você vai lá na raiz, falta diálogo. Diálogo. Para mim, é essencial que você tenha diálogo. Mesmo com ideias divergentes. Mas tem um diálogo, porque eu acho que os objetivos finais são comuns. O objetivo não é o da destruição. Não acredito que alguém tenha a destruição por si só. Existem N motivos que acabam caminhando para isso, mas o objetivo fundamental é de preservação, é de evolução, é de desenvolvimento, né? E se isso é importante, quais são os caminhos para se chegar a diálogo? Preciso fazer um intervalo comercial rápido, bem ligeirinho, são 8h36 agora, e eu acho que a fala sua sobre a questão dos patrimônios é muito o que eu penso também. Você sai daqui para tomar banho de cachoeira lá em Friburgo, a gente tá cheio de cachoeira aqui, cara. É claro, quem tem toda a estrutura, mas a gente sai daqui para ir a Ouro Preto, viu? Belíssimo, o Tiradentes, acho que você falou também, tem belíssimo patrimônio, as igrejas de Tiradentes. Aí você vai ali na 13 de maio ali, você já foi ali? Na igreja de Nossa Senhora do Carmo? Já, pô. Muito linda a igreja, fantástico, sensacional. O Rio de Janeiro tem igrejas que você mostrando, você pensa, na Itália. Só seguramente é na Itália. A quantidade de ouro que tem naquelas igrejas ali do Rio de Janeiro, da área central, eu sou apaixonado. Mas Simone tem maior medo de andar ali. Fomos na Candelária, outro dia eu levei na Candelária, fomos a pé. Era um sábado, também sábado à tarde, tinha ninguém. Rapaz, olha, fui, mas a mão chega suava de tanto medo. Eu falei, não, vamos embora, vamos fazer isso não. Não quero ver Candelária, não vou acabar virando vítima aqui também. Não é bem assim, tem todo um... Né, essa violência do Rio, ela difama muito, né, muito pontual. Mas vamos lá, e sem dúvida nenhuma, patrimônio riquíssimo Rio, a colônia, a coroa deixou pelo menos essa herança lá. Então a gente faz uma pausa rápida aqui, tem uma denúncia que o pessoal mandando aqui, eu vou mandar para você, ô Everton. O Renato mandou para mim aqui, ó, tem posto de gasolina cobrando 7,34 e não tem nenhum aumento anunciado pelo governo da gasolina. Enfim, daqui a pouco eu te mando. Vamos mandar para o PROCON também para tentar ver se existe alguma cobrança abusiva nisso, se existe alguma coisa irregular nisso aí. São 8h38, 2 minutos de intervalo para a gente voltar aqui com o professor. E nós vamos falar sobre as estruturas hoje, sua tarefa hoje aqui, nós estamos indo às forras daqueles alunos que você castiga lá. É grande. Se puder, a gente ainda fala também do prédio ali na 13 de maio, do Itu. Tem uma polêmica ali, foi parar na justiça de novo. O que está acontecendo ali, né? São 8h38.
conversando com o professor Luciano Falcão, ao vivo aqui com a gente, Everton Luna, e a gente faz uma pausa rápida. Na sequência a gente volta com o Folha no Ar, o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Agora chegou a hora de turbinar